Graça e paz da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Glórias ao Criador sempre, por dar o discernimento da palavra dele. O intuito do canal é sempre trazer o entendimento da letra de modo espiritual, que é o alimento para o cristão, para nós, né? E esse tem sido o objetivo. Graças ao Criador, não tem faltado discernimento. Também que não falte a vocês, que vocês tenham discernimento de cada vídeo que vocês ouçam, vocês possam ser ainda mais nutridos, né? Para a glória do Criador. O título tá aí. No barco com você, quem está? Jonas ou Yeshua, o Cristo? Precisamos saber. Faz toda a diferença. E o sentido de tudo isso é lindo, é maravilhoso. Porque a curta história, trajetória de Jonas, parece até um absurdo uma pessoa ser engolido por um peixe e depois ser expelido lá na praia. Tem um ponto aí figurativo, sim, mas para o Criador nada é impossível, sabemos disso. O que ocorre é que precisamos nos atentar para o sentido da letra, para a mensagem, o sentido que a mensagem quer passar. E Jonas está alinhado ao cumprimento, é como se fosse não, era uma profecia apontando para o filho, que se cumpriria lá na frente. E ele toca nessas questões quando ele é abordado ali pelos fariseus, querendo um sinal de que de fato ele era o filho de Deus, e ele chama aquela geração de hipócritas e que não teriam nenhum sinal a não ser do profeta Jonas. E houve o sinal, eu já coloquei até aí 3 sinais, mas hoje eu vou colocar esse que eu não falei no vídeo, que é riquíssimo em detalhes, porém não se atentaram, não observaram para que tivessem fé. Então precisamos saber quem é que está no barco aí, entre aspas, né? Porque o nosso barco é a nossa vida, a nossa caminhada de fé, a consciência de quem é que nos guia, quem nos dá a direção. Amém? Então eu vou ler aqui Marcos capítulo 4, que já é um cumprimento. Depois eu volto lá para Jonas, mas aqui para vocês verem o cumprimento, tá? Marcos 4:35 diz, a partir do verso 35. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, Mestre, não te importes que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança, louvado seja o Senhor. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Louvado seja o nome santo do Senhor. Esse é Yeshua, o Rei da Glória, o Salvador da humanidade, a todo aquele que nele crê. Ele é quem nos dá a direção. Ele, este que acalmou o mar, é que acalma também as tempestades, advinda pela vida, causadas por várias questões da vida. Mas quando você tem ele no seu barco, ou seja, na sua vida,
você tem equilíbrio, você tem ânimo, você visualiza além do horizonte. Você não se permite ser abalado por tantas coisas que destrói vidas, depressão, vícios, desilusões e tantas coisas que desanima ao ponto de entristecer a alma, de fazer com que muitos se mostrem com semblante como de Caim, amargurado, revoltado, contra o seu semelhante, pessoas inquietas que não conseguem assimilar as questões da vida, que não conseguem ter equilíbrio, não conseguem agir com a preocupação de que estamos o tempo todo sendo observados por aquele que nos deu acesso a Ele, que nos chamou para enviar ao Filho. Então, quando temos absoluta certeza e confiança, entendimento da letra espiritualmente, quando entendemos que Yeshua está na nossa vida, nos amparando, nos fortalecendo, pode vir a tempestade que for. O objetivo dessa tempestade pode ser destruição. Mas você que crê, você sabe que ela é passageira e que ela logo se desfaz. Porque estando abaixo da proteção do Senhor, é isso que nos garante, né, a confiança plena de que Ele age todo o tempo. Agora, focando ao cumprimento, veja que exatamente como Jonas, e eu vou voltar lá para Jonas. Jonas capítulo 1. Jonas capítulo 1, verso 5. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus, com D minúsculo, tá, gente? E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: Como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Até aqui. Eu conheço toda a mensagem. Ele se desfaz da carga no pensamento de que o navio ali ficaria mais leve, poderia ter um equilíbrio sobre essa tempestade. Até descobrirem que o vendaval tem uma causa, tem uma razão. Diferente desse vendaval que veio quando Yeshua estava no barco. Preste atenção nesses detalhes. O Senhor envia o vendaval por conta de uma teimosia, de uma obstinação de Jonas e não querer fazer a vontade do Senhor. A vontade do Senhor era ir a Nínive e proclamar àquele povo que a cidade seria destruída caso eles não se arrependessem. Jonas não visualizou o agir do Senhor. Embora Jonas, considerado uma pessoa de Deus, vou dizer assim, mas Jonas não considerou o agir do Pai. Então ele não obedeceu. Como é que podemos comparar hoje em dia? Porque a palavra, ela nos coloca claramente a questão do id. Ide, o próprio Yeshua colocou para os discípulos. Vá a pregar para dizerem que o reino estava vindo e que era necessário que se arrependessem, porque era vindo o reino. Então, a ordem para os discípulos era, porque eles não tinham uma mente espiritual, não havia descido, não havia
acontecido a descida do Espírito, eles não podiam discernir tudo e nem lembrar de tudo que o Senhor havia dito a eles. Eles não estavam preparados, mas estavam preparados para ir falar, olha, arrependam dos seus pecados, porque o reino está vindo. Tem aí, no entendimento, uma condição. Você quer fazer parte desse reino? Só arrependendo dos seus pecados. E a Bíblia, o Evangelho está repleto dessa questão do arrependimento dos pecados. É muito levado em conta, porque aí denota a transformação do indivíduo. O novo caráter, a mente renovada, a compreensão do que fora colocado pelos discípulos e pelo apóstolo Paulo, o ministério do apóstolo Paulo, para que tenhamos uma nova conduta e, tendo essa nova conduta, arrependendo dos seus pecados, estando preparado, sendo santificado pela palavra, você percorre um caminho onde o Senhor está. Eu coloquei aí a questão do barco. Então, o barco que você estiver, ele está presente. Então, você vai conseguir aí passar pelas tempestades da vida com ele, calmo, tranquilo, com fé, confiante. Aleluia. Já aqui em Jonas, coloca aí como mensageiro. Ele era o mensageiro, ele precisava ir lá em Nínive, mas ele desobedeceu. O trajeto que ele escolheu foi outro. Então, não importa, o Senhor está te pedindo assim, então você tem que fazer assim, comparando a nossa vida, a vida de evangelismo, a vida de quem se considera... a Bíblia coloca a questão do evangelista, né? Mas o missionário, seja qual for a nomenclatura que se dê para levar a mensagem do Senhor, é preciso levar com responsabilidade. Jonas quis pular fora. A consequência seria ali não só para Jonas, mas quem estava com ele dentro do barco. Então perceba, é só você ir fazendo a comparação. Você recebeu ali um chamado, Senhor, um chamado não. Eu não costumo colocar essa palavra. Você foi convidado a proclamar a mensagem do reino. Mas você pode escolher se você quer ou não. Mas se você foi convocado, se você foi chamado, é do jeito que o Senhor quer, não é do seu jeito. Então convenhamos aí que muitos fazem do seu jeito. Muitos estão colhendo esses frutos estragados junto com você. E aí vai ter várias palavras na Bíblia que vêm em concordância com essa minha fala. Cego guiando cego, cairão ambos no mesmo buraco. Então as consequências são gravíssimas, porque as pessoas sofrem as consequências na vida delas. Então imagine aí, o propósito que o Senhor tinha ali na vida de Jonas era grandioso. Uma cidade inteira se arrependeu, deixando as suas práticas para glorificar o único Deus. Então, o Senhor se arrependeu, mas o Senhor se arrependeu porque lá na frente ele viu esse arrependimento do povo. Hoje em dia, convenhamos aí que independente da classe, independente da situação, da gravidade, que esteja tal grupo ou pessoa, mas o Senhor toca e fala ali, vá lá, leva a mensagem, e você de repente se recua porque você não visualiza o agir do Senhor, mas não tem como visualizar. Mesmo não visualizando, entenda que o Criador já visualizou, ele sabe do futuro, ele age no futuro. E o que podemos contemplar, Jonas não contemplou, mas o que podemos contemplar é o depois. Contemplar sim, porque depois que Jonas chega lá, depois que tudo isso acontece, tem um relato aqui, ó. Deixa eu ver aqui. A respeito da misericórdia.
Aqui, ó, no capítulo 4, a ira de Jonas. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Presta atenção nesse detalhe aqui. Por que eu falei que Jonas não contemplou? Porque aqui já passou todo o processo, o povo já se arrependeu, tudo. Então, nessa ira de Jonas, o que que Jonas coloca? Que o Senhor está apontando para o povo dele. O povo que se diz povo do Senhor. Mas que não está vigilante na terra, né? Ele sabia da misericórdia do Senhor. Ou seja, basta saber que o Senhor é misericordioso. Mas o que que diz a mensagem, a palavra do Senhor? Como ouvirão se não houver quem pregue? Como saberão se ninguém for enviado? Como é que pode acontecer aí o arrependimento dos pecados? Como é que pode ter essa mudança do um Jonas na tua vida ao invés do Salvador na tua vida? Como é que vai acontecer isso daí? Se não houver quem pregue. E a questão do pregar, pregar a verdade, pregar o que o Senhor quer que seja. Porque lá, Jonas foi para Tarsis. Ele não contemplou depois que tudo foi feito, ele vem e se ira. Porque ele sabia da misericórdia do Senhor, ou seja, não precisa de mim. Tá? Em outras palavras, o Senhor não precisa de mim. O Senhor quer agir, o Senhor age. Veja a petulância. Muitos acreditam assim. O Senhor não precisa de mim, o Senhor levanta outro, o Senhor faz um milagre, faz alguma coisa, o Senhor não precisa que eu vá lá, eu não vou ali. Eu não vou fazer a diferença dentro da minha família. Para esses, porque esses não merecem. Eu não vou demonstrar amor, misericórdia. O Senhor demonstra por eles, mas eu não vou fazer isso. Entende como isso é grave? Eu não quero me aprofundar muito, mas serve de reflexão, de uma profunda reflexão. Versos 3. Agora, Senhor, tira a minha vida. Eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: Você tem alguma razão para essa fúria? O Senhor faz essa pergunta 2 vezes para ele. Porque ele continua, né? Lamentando, lamentando, lamentando. E o Senhor faz a pergunta 2 vezes. Deixa eu ver aqui onde que tá aqui. Aqui no versos 9, depois dele falar: Para mim seria melhor morrer do que viver. Aí o Senhor pergunta novamente: Mas Deus disse a Jonas: Você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? A planta cresce do nada, dá alívio por conta do sol forte. E o Senhor envia à noite uma lagarta, come toda a folhagem, e ele fica ali sofrendo a sonolência, né? Assolação, melhor dizendo, assolação. E aí ele murmura novamente, e aí o Senhor pergunta: Você tem alguma razão? Ou seja, percebe o quanto que a palavra é preciosa, o sentido dela? Muitos podem estar se colocando como Jonas na vida cristã. Resumindo, vá a tal lugar, faça isso, a ordem de Yeshua, pregue o evangelho para os discípulos e serve para nós também. Clame, arrependei-vos, porque o reino está vindo. O reino veio no sentido figurativo, porque vivemos o reino, vivemos o novo tempo, vivemos o tempo da graça, a porta está aberta aí para quem quiser entrar, aceitar essa graça maravilhosa que é pela fé, salvação pela fé, porém temos que ser santificados, regenerados, alvejados, refinados, como diz Daniel 12, precisamos passar pelo processo para estar vivendo esse reino
e ser reconhecido no dia que o Filho retornar como filhos justificados, como diz lá em Romanos 6, porque cremos que morremos na semelhança da morte dele e que ressuscitamos na semelhança da ressurreição dele. Então é tudo uma questão de fé. Por isso, voltando a Marcos, Yeshua pergunta para eles, quando eles perguntam aqui no verso 39, ele se levantou, repreendeu o vento, não, eles perguntam aqui, ó, no versos 38, Jesus estava na popa dormindo com a cabeça sobre o travesseiro, os discípulos o acordaram e clamaram, mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? O foco é levar a fé. E aí, se você for fazendo, aconselho que você leia, é até o capítulo 4, né? 4 capítulos de Jonas, bem curto. E você vai lendo aqui, tá em Mateus também, aqui em Marcos está mais detalhado, no capítulo 4, a partir do versos 35, e você vai percebendo as diferenças. Voltando, indo para Jonas, você vai sentindo as dificuldades, o pesar, a desobediência, a ira, a inconstância, a falta de confiança de que o Senhor age em nós, porque ele cria que o Senhor tinha misericórdia, tem misericórdia, e faria a obra dele naquele lugar. Mas ele não quis se comprometer. Tem muita gente que não está se comprometendo com o evangelho da graça. Não está se comprometendo com a verdade, com a justiça que está aqui na palavra do Senhor. Está colocando várias pitadas de fermentos. E aí elabora os cultos, as solenidades, as reuniões, quando na verdade o evangelho é puro, ao ponto de você pegar uma caixa com microfone, pegar a Bíblia, sair e proclamando o evangelho nas ruas, sem custo. Que custo tem? Mas muitos Jonas não querem isso. Muitos Jonas querem o quê? Querem ficar dentro dos templos suntuosos, com ar-condicionado, querem ficar recebendo, sendo remunerados mensalmente para garantir os seus custos mensais. Jonas, e acredito eu que Jonas, na cabeça de Jonas, para ir para Nínive, era muito dificultoso, porque ele teria que se deparar com pessoas rebeldes. Jonas não estava preparado. Embora Jonas sabia da misericórdia do Senhor, Jonas não se comprometeu ao ponto de falar, tira a minha vida. Ele reconheceu a miserabilidade da vida humana. Assim somos quando não confiamos plenamente na palavra, no Evangelho. O Evangelho é o nosso alimento, é o que nos fortalece, é o que nos dá confiança para ter a fé que Yeshua pergunta aqui. Vocês não têm fé? E ele acalmou a tempestade. E ele pede para que não tenham medo. Quem tem medo diante de um chamado, diante de um propósito, para falar a verdade como ela é, não é uma pessoa que está comprometida com o reino. É muito perigoso, porque isso acaba aqui inserindo pessoas na apostasia, em fábulas, em conversas de leitinho, dentro de templos, as pessoas sentam, se sentem confortáveis, as pessoas estão felizes porque tem uma afinidade, tem todo um grupo, uma questão de convivência, é confortante para essas pessoas, mas o evangelho é ide. Quem é que precisa ouvir a mensagem do reino? Quem está se sentindo sujo, quem está em perigo, quem está sem direção,
quem está vivendo as turbulências, a fúria das questões. Teria muita coisa que eu poderia colocar aqui para comparar. Porque essa mensagem também, ela vai de encontro a um alerta para a grande tribulação. Grande tribulação, coloca aí como esse vendaval fortíssimo. Como é que os que se dizem cristãos, cristãos não, os que professam fé, porque cristão está alicerçado, né? Mas os que dizem professar uma fé, que tem toda ali uma vida voltada para a religião, como é que essas pessoas viverão o tempo de tribulação? Os cristãos têm a Yeshua, têm o Cristo, o Messias, o Filho, o Rei, que nos auxilia, que nos ilumina a mente através do conhecimento da mensagem do reino e entendimento da letra de modo espiritual. Saberão como viver no tempo da tribulação. E estarão comprometidos em tempo e em fora de tempo. Porque a palavra do Senhor, ela precisa ser vista nas nossas ações, nas nossas atitudes. Evangelizamos com o nosso comportamento, o modo como tratamos as pessoas. É inadmissível um cristão provocar escândalo à cruz de Yeshua por conta de orgulho, o maldito orgulho. Deus odeia o orgulhoso em seu coração, está escrito em Provérbios. O orgulho faz pessoas virarem o rosto umas para as outras, faz as pessoas relutarem a uma atitude louvável, que vai agradar o coração do Pai. Então, devemos focar a cruz de Yeshua, ao sacrifício, o Evangelho e ao olhar do Pai que nos observa. Tendo em mente que nós somos imortais e que todos os dias é pela graça dele. Que a porta, assim como a porta lá da Arca de Noé, ficou aberta até descer a água. Ou seja, vou colocar aqui, até o fim. A graça, ela permanecerá até o fim. Mas quando o Senhor fechar a porta, como ele fechou a porta lá da arca, não foi Noé, foi o Senhor. Acabou o tempo de graça, o tempo da graça. E esse tempo o Senhor tem nos dado enquanto existe luz do sol que ele criou. Para quê? Para que coloquemos a nossa mente e nosso coração no que diz a mensagem do Rei, a partir de Mateus até Apocalipse. Ver os cumprimentos, como esse aqui, ó. O povo ficou do outro lado da praia, ele entrou no mar com seus discípulos. Yeshua estava com os discípulos. Jonas estava com pessoas que tinham outros deuses. Eu li lá, Deus com D minúsculo. Eles estavam pedindo socorro para os deuses deles. Só tinha um ali que clamava ao Deus vivo. Mas esse estava dormindo. Entende a gravidade, gente? Dá para meditar muito, né? Essa mensagem maravilhosa. Louvado seja o Senhor. Então, por que que Yeshua poderia estar ali dormindo tranquilo? Ele era o Deus da glória, em espírito ali, no Filho. Ele é que acalmou o mar. Só que os seus discípulos ainda não estavam com tanta confiança assim, né? Desse poder. Por isso que eles falam, quem é esse? Quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. É o Rei da Glória. Louvado seja o Senhor. Entendeu a diferença? Né? Eu não quero Jonas na minha vida, nos meus caminhos. Não quero ser guiado por nenhum Jonas. Eu quero Yeshua na minha vida, o bom pastor, que nos conhece inteiramente, que nos sonda, que nos santifica, que nos corrige naquilo que não o agrada, que nos exorta porque nos ama, que nos repreende porque nos ama e aceitamos a repreensão dele. Porque sabemos que é por amor e procuramos andar no caminho com ele, porque ele acalma as tempestades, porque ele acalma o vento, ele acalma as turbulências da vida, porque ele nos dá a vida eterna.
Então faz toda a diferença você conhecer aí os dois lados. Do agir de Jonas, embora ali representaria o filho, 3 dias no seio, né? Mas aí ressuscitou. Por isso que eu coloquei um modo figurativo, de entrar no peixe, aquela questão toda. Mas o interessante é que o objetivo do Pai, tanto na nossa vida, do Jonas, que precisam ser transformados, é que obedeçamos a ordem dele. Falemos o que está escrito. Se falarmos algo a mais, como eu estou falando aqui, é pela compreensão do sentido da mensagem dado pelo Espírito Santo. Não por palavras de vangloria, buscando vanglória, palavras buscando seguidores, palavra de bênção, de profetadas, não. Palavra de cura, de libertação, que leva à salvação. Feliz de quem tem encontro, quem ouve e quem é alimentado. Amém? Então que o Senhor continue nos conduzindo aí no barco dele, ele na nossa vida, e que possamos discernir os tempos, saber como viver os tempos de tribulação, para não sermos iludidos, enganados, saber lidar com todas as situações da vida, respeitando aqueles que ainda precisam amadurecer, precisam crescer, dando tempo para que isso aconteça, intercedendo, crendo que o Senhor faz a obra, transforma. Todo mundo precisa do seu tempo, né? Mas nós que já estamos vivendo esse reino, com o Salvador no caminho da nossa vida, não podemos dar força para o mal. Sejamos a diferença, façamos a diferença. Mesmo que você não seja bem visto, bem aceito, bem querido, faça a diferença e confia na misericórdia do Senhor, que Ele transforma. Ele transformou Nínive e transforma vidas. Ele muda histórias para que Ele seja glorificado. Amém? Então que o Senhor nos enriqueça de bênçãos espirituais, que Ele nos fortaleça diariamente para que possamos enxergar além, né? Enxergar como a águia e não se cansar das situações adversas, mas ter fé, confiança, acalmar aí o coração, não ter medo e ser um soldado preparado em tempo e fora de tempo, focando a salvação, focando o Filho, o Rei. Amém? Então, que a graça e o amor do Pai estejam com todos vocês. Até a próxima, pessoal.